Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje continuaremos nossa conversa com Caliban Calitz, que nos prometeu aprofundar-se nas questões da vida antes da vida. Caliban, seja muito bem-vindo. João, muito obrigado, como sempre, aí, pela oportunidade que você está me concedendo. Caliban, no programa passado, você nos contou uma lenda, chamada a Lenda da Cela, e a usou como ponto de partida para explicações sobre a pré-existência da vida. Hoje, porém, gostaria de voltar ao assunto, mas partindo de um ponto diferente, os fatos. Diga-nos então, o que você entende sobre essa teoria de uma vida anterior, de que você tanto fala, e onde estão as provas para tais? E espero que eu não tenha soado ofensivo em te pedir provas, tá? Ô, João, inicialmente, né, eu fico bastante lisonjeado aí por você considerar que essa seja uma teoria minha, essa teoria da vida anterior, né? Porque, na verdade, não é minha, né? Essa ideia, ela é uma ideia de grandes pensadores em todos os tempos da vida terrestre. Em todas as civilizações, em todos os lugares, em todas as religiões, nos vários ambientes diversificados, existiam pensadores de renome que acreditavam na existência dessa vida anterior. Então eu fico bastante lisonjeado aí, mas não é, evidentemente, uma teoria minha. Essa teoria é a teoria, por exemplo, de Plotino, é a teoria de Sócrates, é a teoria de tantos outros que não dá nem para enumerar, a maioria dos filósofos da civilização europeia e também lá da Ásia, né? Eles vão ser, na grande maioria, vão adotar essa crença de uma vida anterior. Quando você está me pedindo provas e eu ficar ofendido com isso, você pode ficar tranquilo, porque a era da fé cega, ela já passou, né? Essa era em que uma pessoa faz uma afirmação e você tem que acreditar sob palavra, ela já passou. Ou será que não passou essa época, né? Porque, sim, a comprovação daquilo em que se crê é um modelo atual da sociedade terrena. A sociedade terrena não aceita mais afirmações que não possam, de alguma forma, sob algum sistema, ter um mínimo de comprovação. Agora, o que eu posso contestar é essa exigência de provas científicas de acordo com uma visão talvez estreita do que vem a ser essa comprovação científica. Porque o único caminho, será que existe um único caminho de comprovação? E na última entrevista que nós tivemos, eu coloquei lá que os sonhos, né, eles são manifestações da mente humana e que escondem signos, né, que escondem significados que não passaram despercebidos para os grandes analistas, no caso, os psicanalistas, né, que terminaram decifrando essa parcela do conhecimento humano, né? Então, esse caminho único, às vezes, é que me preocupa, né? De o que seria essa comprovação científica, assim,
Seria uma foto? Seria né, alguma coisa assim, uma coisa que pudesse ser pesada, né? Porque um sonho, ele não pode ser ponderado, não pode ser pesado, mas isso quer dizer que ele não seja verdadeiro? É só essa observação que eu faço, né? Porque muitas vezes nessa comprovação científica é um pouco assim, tem um caminho um pouco estreito, né? De passar pelos 5 sentidos, né? Poder ser visto, poder ser cheirado, tocado, né? Escutado. E necessariamente acho que até a própria ciência hoje já avançou mais do que isso, né? A gente fala, por exemplo, em vibrações, em eletricidade, em magnetismo, em radiação, em gravitação, né? A gente fala em eixo da Terra, linha do Equador, meridiano, paralelo, né? E essas coisas não são vistas, não são cheiradas, não podem ser tocadas, mas não quer dizer que não exista. Por exemplo, a gente não sabe exatamente assim, como é que é a estrutura atômica, né? Não sabemos que se é daquela forma, né? Porque existem muitos modelos ali que nos levam a simulações, né, do que seja, mas significa que não existem as energias que estão na matéria, que estão dentro na matéria. Então é preciso que esse conceito ele seja mais assim abrangido, né, e não fique nessa parte restrita, provas de uma ciência que estava apenas no seu início, né? Bom, tirando essa questão aí, evidentemente que nós jamais nos sentiremos ofendidos com o pedido de provas, né? Aquilo que nós afirmamos, né? Mas, nessa teoria da vida anterior, eu gostaria de lançar ou firmar uma ideia, né? Dessa eternidade sem início. Porque a maioria das pessoas, quando pensa na eternidade após a morte, né, conseguem muitos conceber que exista, sim, uma logicidade nessa questão da eternidade da vida após a morte, né? Porque não faria sentido, né? O que não nos parece lógico é que, se aceita que o futuro ele seja a consequência do presente, né, e acho que não existe nenhuma afirmação leviana nessa teoria, né, de que o futuro ele é produzido pelo presente. Acho que não, né, é bastante intuitivo esse conceito, né? O que eu não consigo conceber é como o mesmo não se dá em relação ao presente. Ou seja, a ideia de que aquilo que está nos acontecendo no momento chamado agora seja a consequência daquilo que já aconteceu, que já houve. Por que é que nós temos essa visão em relação ao futuro e nós conseguimos, a maioria das pessoas consegue conceber essa ideia de causa e efeito, mas quando se trata do presente, aí bate no muro, no início da vida, né? E, então, não me parece um raciocínio lógico que se negue que o presente ele teve como causa o passado, ou seja, a vida atual só pode ter como causa uma vida anterior. E o mesmo raciocínio utilizado em relação ao futuro e à eternidade dessa vida no futuro, ela obrigatoriamente também, esse conceito deverá ser aplicado a essa vida pregressa. É óbvio, nos parece óbvio, né? Nos parece óbvio que a vida anterior ela também tenha obrigatoriamente de ser eterna. Porque se no futuro a gente imagina que a interrupção da vida não faria sentido, por que nós aceitamos
que essa vida tenha tido um começo. Como é que eu consigo criar um modelo em que uma coisa começa, mas não tem fim? Não há uma contradição, né, nesse próprio conceito entre o início e a própria eternidade? Não parece que sempre a eternidade deverá ser considerada tanto depois da morte como antes da vida? Eu sei que isso pode até chocar com alguns conceitos religiosos existentes, né? E no cristianismo, né, que é a religião predominante no Ocidente, onde nós vivemos, e também outros modelos religiosos do Oriente, né, que demarcam o início de uma vida e depois essa vida se estende pela eternidade afora. Então, não me parece lógico que as coisas devam ter uma demarcação de tempo no passado, porque também não faria o menor sentido. Se nós imaginarmos aí que existiu uma vida anterior, que seja uma vida anterior, nós não estamos falando em que plano isso seria, né? Se seria na matéria, se seria em outra dimensão e tudo. Mas se eu consigo demarcar um tempo, digamos lá, eu vou ser bastante exagerado e vou colocar aqueles números, né? 20 trilhões de anos atrás. Considerado em relação à eternidade, continua não representando absolutamente nada. É como se não existisse, não faz sentido. Nenhuma medição de tempo faz sentido ao se considerar a eternidade. Então, me parece que alguns modelos religiosos, né, e até vou até falar sobre um modelo, por exemplo, religioso, tradicional, mais aceito entre os espíritas. Eles também acreditam, na sua grande maioria, né, o modelo aí mais aceito é que teve um começo. E eu não consigo aceitar esse modelo dos espíritas, não. Esse modelo que coloca as coisas como um ponto de partida e tudo, começando do quê? Né, no espiritismo, né, isso pelos amigos meus espíritas, eles, né, tentam me convencer sempre das suas ideias, né? Então eles me colocam lá, tá? Começou lá do átomo e tal, né? E eu tenho grande dificuldade de aceitar porque eu vou fazer a pergunta sempre, vou fazer esse questionamento, que é o e antes, né? Então me parece óbvio que a causa das coisas esteja no passado. Eu não consigo enxergar de outra maneira, né? Pode ter um modelo, por exemplo, um modelo de uma vida. Esse é o primeiro modelo que nós podemos conceber, que seja uma vida eterna antes e única, antes de existir uma experiência ou vida terrena. E existem outros modelos aí também que nós podemos conceber a existência de várias existências antes da existência atual. Eu acho que todos os dois modelos, ou ambos os modelos, eles vão me atender provisoriamente a essa questão da eternidade. Mesmo se fossem várias existências, só teria sentido se essas existências também estivessem embutidas dentro da eternidade. E a vida atual, eu só posso conceber que a sua causa, eu tenho que falar de causa, né? Se o futuro, né? A causa do futuro é o presente, obviamente a causa do presente é o passado. E se eu esquadrinhar essa causa e ela não estiver na vida presente, eu terei obrigatoriamente que me reportar a uma hipotética vida anterior. É o que eu queria dizer sobre esse assunto. Então não é minha teoria, não. Essa teoria é muito antiga, né? Muito bem. Eu não sei também, eu não quero magoar os espíritas, não, né, que acreditam dessa forma, né? Não, porque, né, são meus amigos, eu quero bem a eles, ok? Muito bem, Caliban.
Por mais que a teoria não seja sua, você deixou bem claro o que pensa sobre esse assunto. Mas eu gostaria de notar que essa não parece ser a ideia da ciência e, para falar a verdade, nem das religiões majoritárias ou predominantes, né? Não é estranho que a maioria pense negativamente sobre essa teoria? Não é meio arriscado acreditar em algo em que quase ninguém acredita? Você, Caliban, não tem receio de estar errado? Bom, aí vem essa questão novamente aí da ciência, né? Parece um martelo, né, que vem nos tamborilando a cabeça e não nos dá sossego, né? A tal da ciência, né? Quando se fala e se abre a boca para falar de ciência, do que nós estamos falando? Estamos falando de um bloco monolítico e homogêneo de pensamento? A gente sabe que não é assim. A comunidade científica ela é uma comunidade que tem as suas semelhanças de pensamento entre seus membros, e existem aqueles que são, digamos assim, minoritários, mas nem por isso menos significativos dentro do pensamento científico. Então, quando se fala ciência, comprovação da ciência, é preciso que a gente declare bem definidamente do que nós estamos falando. Porque se falar assim, a ciência renega, eu perguntaria, qual cientista renegou essa teoria? Ou quais cientistas renegaram essa teoria? Então, eu gostaria que fosse personificada essa questão de se concorda ou não concorda, e qual a pessoa, qual o móvel dessa pessoa, inclusive qual a religião que essa pessoa tem. Porque são muitos cientistas, né, espalhados pelo mundo, e não existe esse tão sonhado bloco monolítico. Isso não existe, né? E quem falar que isso existe está enganado, né, está equivocado ou pretendendo levar os outros a equívocos, né? Outra coisa que você falou aí na sua indagação é com relação, falou que as religiões majoritárias não acreditam. Será verdade essa afirmação? Quais são as religiões majoritárias no planeta? O cristianismo, ele é majoritário no planeta? Quer dizer, as religiões que vieram do tronco do cristianismo, eles são maioria no planeta no dia de hoje? Ora, basta que a gente faça um pequeno exame estatístico aí para verificar que o cristianismo é uma religião, ou as religiões que vieram do cristianismo, né, são religiões bastante significativas aí, mas que ainda não são religiões de alcance mundial. A própria existência da China, ela vai invalidar essa tentativa de se dizer que o cristianismo ele é majoritário. Eu diria até que o cristianismo é minoritário. Se você imaginar a população da China e a zona de influência da China, a Índia, só aí quantos milhões de pessoas nós temos que não são cristãs, né? Mas talvez tenha razão ao se dizer que no arcabouço comum das religiões semíticas, isso possa ter um certo significado, né? O islamismo, ele tem também bases no judaísmo. Quem vai estudar a história do Islã percebe que é baseado, né? O Corão, ele vai se apoiar muito no mosaísmo. E o cristianismo e as religiões que se derivaram, o catolicismo, a religião cismática, né, grega, a religião ortodoxa e as milhares de ramificações das igrejas reformadas, né, as igrejas protestantes. Sim, nesse caso, eu não poderia dizer que essa questão da anterioridade da vida
ela vai ser realmente uma pedra no sapato desse nosso raciocínio. Porque a maioria dessas crenças vai estabelecer que o espírito ou alma, né, como dizem no catolicismo, né, ele é formado no momento da gestação. O espírito não existe para essas religiões, né? As religiões aí, católicas, as religiões protestantes, as religiões islâmicas e tudo. Realmente, nesse modelo religioso, o espírito, ou a alma, ele é criado no momento da fecundação. Então, antes não existia espírito. Né? Passa a existir a partir de, talvez até de um ato fortuito, sexual, né? Meio sem querer, etc., e pronto, e começa a caminhada do espírito, né? Parece um pouco irresponsável esse tipo de pensamento, e inexplicável também, que se estabeleça da união lá dos gametas o início, né? Ou seja, quem estaria criando o espírito ou a alma seria a biologia, né? Ou seja, o próprio pensamento, os mais avançados pensamentos seriam frutos aí de um arranjo biológico, e que poderia não acontecer, poderia não ter dado certo e tudo, mas nos parece uma crença um pouco irresponsável, com todo respeito a quem pensa dessa maneira, né? Aqui eu não tenho medo de estar sozinho, não, né? Porque o risco, o receio de estar errado, ele não me move, né? Porque o risco que eu acho que tenho, né? O risco que tem é de não conhecer a verdade. Agora, existe uma vantagem muito grande de você não se curvar à unanimidade. Já foi dito aí pelo nosso famoso teatrólogo Nelson Rodrigues, né, que toda unanimidade é necessariamente burra. Então, isso nos preocupa, né? Na verdade, essa unanimidade, né, essa uniformidade é que nos preocupa, e não a diversidade, né? Então, eu acho que o risco que eu corro é de ficar no senso comum. Esse é o grande risco, o grande receio que eu tenho é de assumir como verdadeiros mitos, lendas urbanas, né? Crenças que não têm lógica, né? Agora, se você observar essa questão aí de estar com a verdade ou não estar com a verdade, né? Vamos lembrar lá da concepção geocêntrica de Cláudio Ptolomeu, né? O grande astrônomo do início, né? Dentre os equívocos de Ptolomeu está esse grande homem, né? Esse grande, né? Um dos maiores de Alexandria, né? Ele teve um grande equívoco que foi o geocentrismo. Esse equívoco, principalmente os equívocos dos mais famosos e dos mais sábios, costumam nos custar muito caro. No caso de Ptolomeu, né, essa crença, né, ela levou mais de 2 milênios para ser derrubada. Então, olha para você ver realmente o que vem a ser o risco, né? Então, nós ficamos durante mais de 2.000 anos acreditando, né, numa coisa que não era verdade. Então, eu não tenho medo, na verdade, de encontrar com a tal verdade. Eu tenho medo de fugir dela. A verdade, muitas vezes, ela pode vir contra a minha opinião do momento. Mas qual que é meu posicionamento diante disso? Se ela estiver do meu lado, ótimo, que bom, né? Mas se ela estiver do outro lado, ótimo também, né? E eu vou mudar de lado. Entende? Isso não vai me tornar
mais sábio eu manter posição numa ideia que se verifica que está equivocada. Então, eu acho que essa busca pela verdade, a gente não pode ter receio disso, não, de ficar sozinho, não. Eventualmente, nós podemos ficar, assim, isolados dentro de uma opinião, mas isso não quer dizer que nós estejamos errados, só porque nós somos em minoria. Eu acho esse conceito aí de colocar a verdade como sendo verdade das maiorias, eu acho uma tentativa de supressão, né, das minorias. Isso aí nos leva a um caminho muito, muito perigoso, né, que é o caminho aí do fundamentalismo, né? É o caminho quando se diz assim, eu tenho razão. O que significa? Que os outros não têm razão alguma, né? Então, daí para partir para supressão, para até a eliminação dos antagonistas intelectuais, é apenas um passo, né? Que isso já aconteceu na história da humanidade. Se você for estudar o início da nossa civilização chamada cristã, né? E nós estamos sempre falando do ponto de vista do Ocidente, né? Certamente, se nós estivéssemos lá em um país do Oriente, lá a nossa abordagem, né, fosse diferente. Houve no início da chamada era cristã um choque cultural muito grande. Houve avanços na sociedade europeia, sem dúvida, né? Nasceu a ideia de hospital, a ideia de solidariedade, a ideia básica de fraternidade, de igualdade entre as pessoas, né? Isso aí tudo é uma coisa que veio da influência, com certeza, não desprezando as influências dos socráticos, né? Daqueles que vieram antes, né? Mas, sem dúvida, preponderantemente foi o cristianismo que foi, assim, a mãe ou o pai da nossa civilização atual, europeia e americana, né? As nossas três Américas aqui. Mas também houve, ao lado desses avanços, houve alguns retrocessos também. Porque o pensamento europeu que vigia até então, nas religiões do Império Romano, sob a influência do Império Romano, na Grécia e tudo, muitos lá acreditavam nas vidas sucessivas, na manifestação dos espíritos e tudo, e isso não tinha sido criminalizado. Mas por influência, talvez, do atavismo semítico, né, e me perdoe, eu não estou fazendo nenhuma apologia de antissemitismo, mas é inegável que essas crenças de vidas anteriores, elas são bem escassas no modelo religioso das religiões semíticas. E era bastante comum no modelo das religiões ditas, né, impropriamente pagãs, né? Existiam religiões naquele tempo, né? Então, você tem o caso, tem um livro famoso que eu até recomendo a leitura, né, que é o livro do Gore Vidal, que é um norte-americano, pelo que eu saiba. Ele escreveu um livro chamado Juliano, que mostra toda a angústia da sociedade romana com a introdução de novos elementos que vinham do Oriente, da religião cristã, que em muitos casos foi iconoclasta, destruiu, né, muitos fundamentos das crenças daqueles povos antigos. Esse jogo ele só vai ser jogado de forma mais justa durante a Renascença, quando essas ideias vão ser recuperadas, né? Vão voltar a essa perda que o fundamentalismo religioso promoveu na Europa, né? Então, essa tentativa de supressão de minorias, ela é sempre muito preocupante, inclusive na atualidade, né? Essa questão aí, você não está com a maioria, você não tem medo de estar sozinho, não? Eu não tenho esse receio, né? Aliás, porque isso não me preocupa, né? Eu gostaria que todo mundo pensasse como eu, mas se ninguém pensar, eu vou continuar pensando. Muito bem. Caro Caliban, gostaria de terminar essa entrevista voltando ao ponto de partida dessa nossa conversa, a questão das provas.
Aprecio bastante essa nossa conversa, mas como amigo, vou ser sincero com você, até porque acredito que minha opinião possa refletir a opinião de certos ouvintes nossos. A verdade é que não me senti convencido. Achei bacana a teoria, achei algo inspiradora, achei até algo confortante. Mas não acredito que tenhamos clarificado a questão das provas suficientemente. Me diga o seguinte: alguém tem essas provas? Ou essa questão se limita somente ao campo da fé? Ora, João, você vem insistindo nesse ponto que eu acho muito interessante, né? Essa questão aí de você não estar convencido, né? E isso me lembra uma coisa muito curiosa, né? Até da atualidade brasileira aí, na judicialização recente dos fenômenos políticos brasileiros, né? É a questão da convicção versus as provas. Alguns aí dizem assim, eu tenho convicção disso, né? Eu estou convicto, estou convencido de que fulano prevaricou, né? Mas eu não tenho prova, mas eu vou metê-lo na cadeia porque a minha convicção é inamovível. Eu acredito e se eu não tiver prova, a prova vai surgir com o tempo e tudo. Então eu vou tratar de prender primeiro e depois eu vou preocupar com esse detalhe que são as provas, né? Isso aí a gente vê o que aconteceu com o sistema judiciário aqui do nosso país, né? O que houve no nosso Brasil, né? Esse afã, esse assodamento da convicção sem provas, né? Ela é uma coisa muito preocupante, né? Mas eu entendo o que você está falando. Você diz que não está convencido, que isso é bom, né? Você não está convencido, mas você pediu provas. Eu quero saber se alguém tem provas. Porque a sua convicção, então, é baseada numa coisa que a gente chama, né? Que nós chamamos de objetiva, né? Olha, essas solicitações de provas, elas são recorrentes. Parece que nós vamos ficar aí uns 200, 300, 400, 500 anos pedindo provas que já existem. Às vezes tem um processo, por exemplo, de um condenado qualquer e que não é do conhecimento público, né? E aquelas provas ficam para cair em domínio público, levam, às vezes, 50 anos. Tem coisas que estão sob o sigilo da justiça, não é verdade? Então se decreta lá um grau de privacidade naqueles assuntos que poderiam lá corromper a República ou o governo de tal país qualquer, e determinadas informações valiosíssimas, que são provas contra pessoas ou a favor de pessoas, ficam fora do conhecimento público. Mas as provas existem. As provas estão lá naquele processo lá. Mas aquele processo ainda não está aberto ao público. E muitas vezes acontece de determinadas provas, né, as chamadas evidências aí, tudo, elas não serem do domínio público porque as pessoas não têm um conhecimento jurídico daquelas provas. Porque muitas vezes o discurso da convicção ela termina profanando, vamos dizer assim, o altar das provas, né? Então, há pessoas que não querem se aprofundar nos assuntos, né? Muitos têm um delírio, eu considero um delírio, de se pretender atingir o conhecimento profundo em 15 minutos. Isso é uma característica da nossa época, né? Todo mundo quer, em 15 minutos, ficar sabendo de tudo. Você me dá todas as provas, você tem 15 minutos para você. Espero que você não esteja me dando 15 minutos para que eu lhe comprove a existência dessa vida anterior, né? Porque a busca permanente pela verdade, ela que vai chegar a essa comprovação verdadeira. O estudo sistemático como forma
permanente de suplantar, de superar a ignorância sobre qualquer assunto. Então, se você não sabe alguma coisa, você tem que se aprofundar. Você não pode fazer uma afirmação antes de se aprofundar. E o que a gente observa no modo de ser hoje do acesso à informação? Por ter se proliferado, né, os canais de informação, isso produziu, na minha maneira de ver, uma ilusão de que todas as pessoas têm o conhecimento instantâneo. Mas não tem. O livro, ele não vai desaparecer nunca. Seja ele, né, de papel ou seja em formato digital. Se você quer mesmo um assunto, não vai ser numa página de algumas linhas de internet que você vai conhecer. Também não é a leitura da Wikipedia, né, que vai te fazer, vai transformar você num historiador. Isso é uma ilusão que nós temos, né? Então, só mesmo o estudo sistemático, a busca permanente e o respeito à especialização do conhecimento. Isso tem que ser respeitado. Porque hoje todo mundo quer ser tudo, quer saber de tudo, mas não é possível isso, né? Eu até essa semana assisti um vídeo, né, de YouTube em que um especialista eu estava querendo adquirir um fone de ouvido, para você ter uma ideia, tá? E eu fui pesquisar, né, sobre os melhores fones de ouvido e tudo, e encontrei lá no YouTube lá de um rapaz que é um dos maiores especialistas em fone de ouvido do Brasil. E é uma coisa de tirar o chapéu, porque se fazia a seguinte experiência com o rapaz: colocava ele de olhos vendados ou de conta, atrás dele tinha N fones de ouvido, ele tinha que falar qual fone de ouvido que era. E ele pedia, coloca tal música, né? Porque cada fone, né, é projetado por determinados, né, faixas de música ou vibrações bem características, né? Ele dizia assim, esse provavelmente ou é o fone tal ou é o fone tal. Ele não errava. É um negócio impressionante. É um conhecimento auditivo que me surpreendeu. Então, há essa necessidade. Eu estou só falando isso para mostrar, existe uma pessoa que é especializada, né, em decifrar qual fone de ouvido que ele está usando. Olha bem que ponto que a gente chega, né? Bom, então eu acho que existe uma infinidade, uma diversidade no conhecimento que tem que ser considerada. As variadas habilidades da inteligência humana, né? Eu considero uma desfaçatez muito grande a negação preguiçosa. O que é a negação preguiçosa? Né? A pessoa, você não consegue resolver a dúvida, solucionar a dúvida que está na mente do seu inquiridor, né? E ele te dá esse prazo: eu te dou meia hora para você. Se você em meia hora não o convencer, ele sem preparo nenhum, ele sem estudo nenhum, ele não se aprofundou em nada, ele pega e te faz uma pergunta e você fica ali, bom, eu vou ter que responder nesses 15 minutos, nessa meia hora, né? É muita preguiça, né, daquele inquiridor, ele pretender que tenha ele uma convicção com as provas que ele deseja. Em primeiro lugar, existe até uma ideia preconcebida nisso, né? De achar que isso é possível. Isso não é possível. Existe, sim, uma eficácia enganosa, né, nos chamados cursos rápidos, tá? E nas chamadas apostilas de consumo rápido. Isso, não me dá aí, um manual em 10 itens de como é que eu vou descobrir isso ou aquilo. Isso, né, a internet está cheio disso, né? Então, esse novo conhecimento, né, eu coloco esse conhecimento aí entre aspas, né, porque é uma enxurrada de informações, na verdade, existe essa ideia de que isso possa ser adquirido por meio de resumos e de simplificações. E isso nem sempre é possível, você fazer o resumo. Eu não posso, por exemplo, fazer em meia hora o resumo da história universal, nem de todo o campo da medicina, ou da biologia, ou da botânica, ou da astronomia, né? Não é possível isso, né?
Como é que a gente observa o fenômeno social e o fenômeno também intelectual que é uma coisa puxa a outra na época moderna, né? Existe o conhecimento hoje como mercadoria. Não é uma mercadoria. Para quê? Para ganhar dinheiro. É um conhecimento para ter uma profissão, para ter uma boa fonte de renda. Tem conhecimentos, né, que são conhecimentos que são rendosos, tem outros que são desprezados porque não produzem a quantidade de renda almejada pelo que deseja aquele conhecimento. Então, a gente vê que essa avidez de consumo do conhecimento nem sempre é pelo conhecimento em si, mas por um emprego, um emprego rendoso, né, um trabalho bem remunerado, etc. Né? Existe até essa curiosidade na época moderna que você encontra livros nas gôndolas dos supermercados, como se o livro lá também fosse um artigo de consumo, né? E você vê pelos títulos, né, que tem lá, né, faça isso, fique rico em 20 minutos, e não sei o quê, né? Siga isso, você vai... Os livros de autoajuda, né? Existe tudo aquilo para ser consumido, né? E muitas daquelas mercadorias que são colocadas, e colocando o livro como mercadoria, eles terminam, muitos deles se estragando. Tem conhecimentos, entre aspas, ali, que vencem. E também se você tem a oferta infinita, quase infinita, demais, sobre o mesmo assunto. Então, todo mundo quer ter um livro, quer editar um livro. Todos querem ter um livro. Você escreveu um livro, plantou uma árvore, teve um filho, né? Então, você existiu na Terra, né? Então, as estantes das bibliotecas já estão superlotadas de livros, que provavelmente ali nem 1% foram lidos, né? Mas existe aquela vaidade de ter o livro e tudo, né? Como é que o Sócrates pensava sobre a venda do conhecimento? Ele considerava isso uma degradação, ao ponto de conceituar que o ministério, o professor, ele não deveria vender o seu conhecimento. Eu falo isso pensando na existência dos cursinhos da atualidade, né? As vendas de cursos de conhecimento pela internet, né? O grande filósofo lá, o reformador do pensamento grego, ele considerava uma profanação. Para ele, o ensino era uma coisa tão importante que tinha que ser sustentado, o professor tinha que ser sustentado pelo Estado. E não poderia ele ser profanado, ele tinha que ter o emprego dele, vamos dizer assim, o meio de subsistência, né? O alimento e tudo, vestuário, essas coisas, tem que ser protegido para que ele não vendesse o seu conhecimento, né? O conhecimento real, então, João, você vai me desculpar, mas ele leva tempo, tá? Essas provas que você está pedindo, é preciso que a gente as busque. Nós temos que procurar, isso leva tempo, em qualquer área do conhecimento humano. Na sua área aí, né? Na minha área, é preciso se aprofundar. E a religião e as crenças, as filosofias, são áreas do conhecimento também. Então, você tem que procurar onde você possa encontrar. Se eu for perguntar para um cantor famoso o que ele acha disso, eu estou procurando. Pode ser que ele tenha uma boa ideia, né? Não vou ser aqui restritivo, né? Mas não é a pessoa adequada que eu vou perguntar sobre história, sobre geografia, sobre sei lá o quê, né? Eu tenho que procurar um historiador, um geógrafo. E outra coisa, tem que ser dos bons. Não é só ter diploma, não. É preciso que ele tenha, como dizem hoje, muitas publicações, né? Que o currículo dele seja vasto, que a pesquisa dele seja ampla, né? Nesse ponto, por exemplo, da vida depois da morte, você tem que procurar os autores que se preocupam com isso, cientistas que se preocuparam com isso. Vamos citar alguns, por exemplo, Charles Richer, William Crookes, Cesare Lombroso, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, Oliver Lodge, etc, etc, etc. Tem que procurar quem pesquisou, né? Gibier, então tantos nomes que não dá nem para
quem pesquisou sobre essa questão da vida após a morte. São cientistas, muitos deles de alto renome. Então é preciso lê-los. Lá você vai encontrar as provas que você está pedindo. Mas, se existe bastante sobre isso, eu queria enfatizar isso, que você tem que saber procurar. Não adianta você querer, simplesmente, tá? Você vai pegar qualquer livro aí e tal. Eu até, curiosamente, eu estava num site lá de Portugal, né? E o sujeito falou, existe reencarnação? O cara respondeu assim, claro que não. Ele foi taxativo. Claro que não, por causa disso, não sei o que. Em 3 linhas, ele detonou a crença, né, na existência da reencarnação. Achei bastante leviano, né? Mas é o que mais existe, né? Eu queria falar com você sobre essa questão das comprovações de vidas anteriores, sobre um livro que eu achei muito interessante, que é o livro o 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Esse livro, ele foi retirado dos processos da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas. E esse livro é um dos volumes desses processos da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, que com sinceridade não sei nem se ainda existe, tá? Mas já existiu. Esse livro é o volume de número 26, que foi editado em setembro de 1966. O nome do autor é Ian Stevenson, provavelmente já falecido, né? Em inglês, né, esse livro, ele é intitulado, é bem parecido com o português, né? 20 Cases Suggestive of Reincarnation, Proceedings of the American Society for Psychical Research. Esse é o nome do livro. Eu recomendo a leitura desse volume maçudo, onde o autor, ele, seguindo o método científico, né, trabalhando para esta associação, né, de ciência, produziu esse livro muito interessante, né? Acredito que o Stevenson, ele foi catedrático na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, né? Então, trata-se de uma pessoa do mais alto gabarito que, nesse ramo de ciências psicobiofísicas, né, ele foi tratar dessa questão. Chegou a documentar o que ele considera 20 casos sugestivos, né, ou de memória extracerebral, que seria uma hipótese, né, e dessas vidas anteriores. Então, João, existem sim comprovações, tá? Existem comprovações ou evidências fortíssimas, vamos dizer assim, de que há possibilidade, pelo menos 20 casos no planeta, pelo menos 20 casos puderam ser documentados, sendo examinados por todos os critérios chamados científicos, né? Então, acredito que é um trabalho a ser pesquisado, um trabalho bastante interessante. E Ian Stevenson, entende? Eu achei muito interessante esse trabalho. No Brasil, nós temos os trabalhos, né, do Hernani, né, que ficaram famosos, né, que foi até um dos grandes incentivadores da difusão dessa obra aqui pelo Brasil, né? Hernani Guimarães Andrade, que foi diretor do Departamento Científico do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Esse livro não se edita mais, pelo que eu saiba, no Brasil. Tá? Eu obtive isso aqui por um amigo que conseguiu reproduzir dos fotolitos, né,
essa obra rara, inclusive, tá? Mas existe essa documentação, se você se interessa por ela. Eu gostaria de lançar uma indagação que eu vou chamar de provocação para você, tá? Nós estamos falamos muito de causas, né? Mundo causal e tudo mundo anterior, né? Existe uma causa primária de todas as coisas? Fica aí a minha indagação, tá? Boa pergunta. Bem, obrigado pelas fontes. Vou ter que verificar as obras e os autores que você mencionou lá, sim, tá? Muito bem. Chegamos assim ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes pelo apoio e audiência incansável. E também gostaríamos de agradecer ao nosso amigo Caliban Calides pela paciência e dedicação nessa tarefa de nos guiar ao entendimento de questões tão complexas, né? Através do raciocínio crítico. Caliban. Pois é. João, eu sou apenas um repetidor, tá? Não existe o repetidor de sinal? Pois é, eu sou só um repetidor, tá? Não tenho nada de meu, na verdade, né? Um mero repetidor de conceitos bastante conhecidos, conceitos antigos e modernos, tá? Mas é só apenas um repetidor, nada mais do que esse. Perfeito. Mas, de qualquer forma, agradecemos pela repetição, pela habilidade de síntese que o Caliban sempre traz para nós, né? Muito obrigado, Caliban, e até a próxima. Até a próxima, sou eu que agradeço, viu, João? E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!